Vamos lá, gente. Vamos iniciar pela terceira vez, mas agora vai dar certo, a aula de gastrectomia. Então, a gente vai estudar sobre os tipos de bariátrica, né, que existem, os 4 tipos de bariátrica. E também nós vamos estudar... Deixa eu ver se está gravando aqui, minha gente. A gente vai estudar sobre os tipos de bariátricas e também os tipos de bariátrica, mas também os tipos de cirurgias no esôfago, tá? Bom, como eu falei para vocês, o tema da aula de hoje é sobre nutrição nas cirurgias do trato gastrointestinal. Então, nós vamos estudar todas as cirurgias, né, do trato gastrointestinal. Então, na verdade, hoje não vai dar tempo de estudar todas. Vamos estudar a do esôfago e do estômago, e depois da semana de prova a gente vai estudar as demais cirurgias até chegar ao ânus, né, no intestino e ânus e demais, tá? Então, vou falar para vocês sobre a primeira cirurgia, que é esofagectomia, tá? Então, o que seria essa esofagectomia? Então, esofagectomia, gente, é quando o paciente ele vai perder esse esôfago. E qual é a causa disso, gente? Geralmente a causa é câncer. Então, o que é esofagectomia? Esse nome, né? Tomia significa corte, retirada. Então, esofagectomia é retirada do esôfago. Então, eu tiro aqui, ó, retirou. Qual a causa de fazer isso, Paula? Câncer, né? Então, muitas vezes, quando o paciente está com câncer, retira exatamente o local onde ele tem o câncer, a tumoração, retira e faz uma esofagectomia. Como é que tem que ser a dieta desses pacientes? Sonda, né? Então, sempre iniciar, não pode ser via oral, de forma nenhuma. É dieta por sonda, inicia com dieta líquida de prova, conforme vocês aprenderam, né, evolução da dieta, lá em Nutrição Clínica 1. Que começa pela líquida de prova, que é água de coco e chá, depois a líquida total, que é os sucos e leite, né, para esse paciente. E quando ele tolerar a líquida total, você vai para a líquida pastosa. Na líquida pastosa, gente, ele vai poder comer de tudo, né, mas tudo liquidificado. Por exemplo, uma macaxeira, um feijão, um arroz, ele vai poder comer, mas liquidificado. Peneirado e passa pela sonda. Depois ele vai se evoluir para a dieta pastosa. Porém, pastosa não passa na sonda, né? Vai entupir essa sonda. Então, o que é que você faz? Vai iniciar via oral. Só que via oral você não vai poder iniciar na pastosa, não. Você vai voltar de novo, né? Você volta para a líquida de prova, depois líquida total, líquida pastosa, para depois ir para a pastosa. Que aí, não sei se vocês lembram do semestre anterior, dieta pastosa é tudo que é amassado na forma de purê ou papo, né? Por exemplo, o mamão, se ele é liquidificado, ele pode entrar na líquida pastosa ou na líquida total se for suco, tá? Agora, se esse mamão ele for machucado, ele for amassado, ele entra na pastosa, tá? E quando é a branda, né? A branda é um alimento muito cozido, não vai verdura crua e é um alimento muito cozido. Por exemplo, a macaxeira. A macaxeira, se eu liquidificar, ela é líquida pastosa. Se eu amassar, ela é pastosa. E se eu colocar ela para o cozimento, deixar ela lá, ó, cozinhando e ficar bem cozida, a ponto de você colocar na boca, ela derreter, ela vai para branda. E aí, por fim, é a dieta livre, que aí ele vai poder comer tudo. Então, só recapitulando, na esofagectomia, paciente fez essa cirurgia, você vai botar a dieta líquida de prova, isso tudo por sonda, nada via oral, líquida de prova, líquida total. Depois da líquida total, ele vai para líquida pastosa, depois vai para líquida de prova de novo, porque agora vai para via oral, líquida total, depois líquida pastosa e depois branda. Essa evolução de dieta a gente já estudou semestre passado. Mas se alguém não recordar, tiver dúvida, a gente pode no final, né, no horário da disciplina, no direct, a gente pode fazer uma live no Instagram, a qualquer momento a gente tira essa dúvida disso aí, tá? Só que eu não vou deter muito a isso, porque se eu for explicar essa evolução aqui, não dá, acaba com minha aula, porque isso é tema de aula do Nutrição Clínica 1, tá? Mas a gente vê, tira dúvidas, tá? Não importa a hora que você esteja vendo esse vídeo, se é 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, bota lá a sua dúvida no Instagram, quando eu acordar,
né? No horário da disciplina, eu vou lá e respondo você, tá? Então, não se estresse em relação. O importante é você não ficar com dúvida. Bom, a outra cirurgia, gente, que geralmente as cirurgias no esôfago é por 2 motivos, né? O primeiro é a tumor, né? Que aí é por conta de câncer, né? No esôfago, e aí se faz essa esofagectomia. E tem a outra causa também, que é o megaesôfago, né? Não sei se vocês lembram, semestre passado a gente estudou megaesôfago, que é uma consequência, tudo começa na acalásia, né? Então, lembra que a acalásia é a ausência dos movimentos peristálticos. Então, o que é que acontece como eu posso dizer, na acalásia? Então, o indivíduo, ele é picado, né, pelo barbeiro, né? Então, quando ele é picado por esse barbeiro, né? Então, essa substância tóxica vai agir a nível de musculatura do esôfago e vai inibir, vai fazer com que não ocorra, como eu posso dizer, os movimentos peristálticos. Ou seja, o alimento vai ficar preso aqui, gente. Porque a função dos movimentos peristálticos é deslocar o alimento. Por exemplo, o alimento está aqui, ele não consegue se deslocar facilmente. Por quê? Porque não tem movimentos peristálticos, tá? Então, o que seria a acalásia? É a ausência desses movimentos peristálticos. E isso vai ocasionar o quê no paciente? Vai acumular, gente, aqui, ó, alimento. E o acúmulo de alimento vai gerar o que a gente chama de mega esôfago. Olha como o esôfago aqui está dilatado, tá? E isso tudo por conta de um barbeiro, né? Faz um estrago desse no paciente. Isso é muito comum lá no Oswaldo Cruz, né? Porque lá é referência na parte de infecto parasitário. Então, a gente recebe muito paciente do interior, né? Com esse quadro de mega esôfago, né? E aí, gente, o alimento não passa mesmo, fica aqui, o paciente vem desnutrido, ele tem vários vômitos, episódios eméticos. E aí, nesse caso de acalásia, gente, o paciente tem que fazer essa cirurgia aqui, que a gente chama de cardiomiotomia AL. Não cobre na prova você saber como é que faz uma cirurgia dessa, até porque você não é cirurgião, tá? Então, mas é bom você entender para que você venha, né, você estiver lá no estágio, aí dizer, esse paciente fez uma cardiomiotomia, e saber não ter nenhuma noção do que seria isso, tá? Então, rapidamente, esclarecendo para vocês. Então, o que seria essa cardiomiotomia AL? Essa cirurgia é o seguinte, aqui é o local que está tendo megaesôfago, então é feita uma incisão aqui, tá? Então é feito um corte, né, exatamente no esôfago, no local onde está este megaesôfago, tá? E aí, ou seja, houve essa abertura. E aí, o que é que acontece? O fundo, né, do estômago, ele vai ser o quê? Ele vai ser destacado. E após ele ser destacado, o que é que ele vai fazer? Vai subir isso aqui, gente. Em uma linguagem popular, ele vai pegar essa parte do esôfago aqui, do fundo do estômago, perdão, e vai tapar este buraquinho que ele fez aqui, né? Justamente no local onde ele fez, onde está o megaesôfago, tá? Então, o que seria essa cardiomiotomia AL? Nada mais é de que ocorre uma incisão aqui, né, justamente no local onde tem o megaesôfago, e aí o fundo do estômago vai justamente ser levantado, né, tá vendo? Para cobrir, né, essa incisão. E aí depois é suturado, é feito uma anastomose. Na linguagem popular, colou, tá? Então foi lá e fez essa ligação, certo? Cardiomiotomia L, gente, é esse paciente que fez de acalásia, né? Que evoluiu para um mega esôfago, tá? Bom, cuidado com esses pacientes que fazem cirurgia, né, no esôfago, porque eles podem ter o quilotórax. O que seria um paciente, né, de quilotórax, né? Então, quilotórax é quando o paciente ele acumula na pleura líquido, né? E aí esse paciente é colocado um catéter ou por meio de seringa e aí ele retira esse líquido da pleura. Então é comum no hospital você ver o paciente lá com um baldezinho assim, basicamente, né, cheio de líquido ali, meio esbranquiçado. Não estou falando do de xixi não, tem o do xixi também. Mas aí ele fica com esse, geralmente em cirurgias,
né, na parte de esôfago, né, no andar da cirúrgica, é muito comum você ver esse paciente com esses baldezinhos, né, que é justamente ele tá ali, né, com um catéter tirando, né, para colocar em um recipiente esse acúmulo de líquido, tá? Que a gente chama de paciente com quilotórax, né, que é esse acúmulo de líquido na pleura. Então tem que tirar logo para não dar um derrame pleural, pode complicar esse paciente. Bom, outra cirurgia é por conta do refluxo. Gente que não trata refluxo, né, que a gente estudou semestre passado, que a dieta tem que ser polipídica, aí bota lipídio para cima, né? Não segue a dieta, não faz a dieta SIG, sem irritante gástrico, pronto, lascou. O que é que acontece com esse tipo de paciente? Ele tem que fazer essa cirurgia que a gente chama de fundo aplicatura de Nice, né? Então, o que seria esse fundo aplicatura, né, de Nice, né? O que seria isso? Então, basicamente, ele vai pegar o fundo do estômago, tá vendo? E vai dar uma volta aqui, tá vendo, gente? E ao redor do esôfago. Aqui a gente tem o esôfago, aqui tem o estômago. E aí, ó, o fundo do estômago vai dar aí uma volta, né, em cima desse esôfago e depois vai ser suturado, vai fazer uma anastomose. Como diz Matuto, colou, né? Por quê? Porque esse fundo aqui, ele vai fazer um papel de uma cárdia, né? Que é o esfíncter esofagiano inferior. Que no refluxo, a gente viu semestre passado que o problema do refluxo é nesse esfíncter esofagiano inferior, o esfíncter que fica aqui. E ele fica com uma baixa pressão, né? Então, essa baixa pressão faz com que o alimento volte. E aí, gente, esse paciente chega lá vomitando muito, né? Isso aí depois de ter feito muita... Chega depois dos 40, 50 anos, ele ficou aprontando no refluxo por muitos anos e depois ele vai ter que fazer esse tipo de cirurgia, tá? Dieta sempre a mesma, gente. Nada de dieta via oral, vai ser sonda, nesse mesmo sentido, tá? Então, começando pela líquida de prova até chegar na livre, como eu falei para vocês. Então, líquida de prova, depois líquida total, e aqui eu vou até corrigir o slide, porque não vai para pastosa não, tá? Travou, mas voltou, graças a Deus. Líquida. Eu vou botar LP, que é a sigla que a gente trabalha lá nos hospitais, tá? Nos hospitais vocês vão ver muito LP. Paciente tá de LP, líquida pastosa, tá? Aí, líquida pastosa, branda e livre, até dei exemplos nos alimentos, tá? Se não lembra, volta o vídeo, fica para frente e para trás, até aprender isso, porque você precisa aprender isso, tá? Quer dizer, você, principalmente se você for fazer estágio no Hospital do Câncer, que o paciente faz cirurgia de sair de boa, tá? Bom, vamos para a cirurgia. Terminei as cirurgias do esôfago, vou começar a do estômago. A maior causa das cirurgias no estômago, gente, nada mais do que o quê? Câncer gástrico. Né? Então, principalmente brasileiro, né, que tem um costume, né, tá infelizmente arraigado, né, infelizmente na nossa cultura, os maus hábitos alimentares, né? Então, o consumo de fritura, gordura trans, sorvete, né, biscoito recheado, né, macarrão instantâneo, esses alimentos, gente, eles são alimentos, né, que eles são cancerígenos. Por que eles são cancerígenos, né? Eles produzem muito radicais livres. Né? E também, por exemplo, a H. pylori, uma gastrite maltratada, evolui para uma úlcera, que depois evolui para um câncer, né? Então, assim, câncer gástrico, as cirurgias no estômago, né? A maioria delas acontece por conta do câncer, tá? E aí, o que é feito com esse paciente? Retira-se uma parte, né? Ou tira parte desse estômago, por isso que a gente chama de gastrectomia. Tomia é retirada, é corte, né? Retirada. E aí é uma retirada do estômago. Então, você tira uma parte do estômago, justamente a área que tem câncer, né? E depois o paciente, gente, que aí até eu sempre falo nas aulas, né? Que é muito triste quando o paciente vai para o CCP, que é a Casa de Cuidados Paliativos. E lá ele só vai receber morfina, né? Ou seja, ele já foi desenganado pelos médicos. Então, ele vai meio que, né? Tá lá só para aliviar a dor, mas ele não tem mais cura, o tratamento dele não tem mais jeito. E é muito triste, mas a gente precisa motivar o nosso paciente que ainda está na fase cirúrgica, porque ainda tem jeito. Porque é só retirar a parte do câncer que foi afetada, a parte do estômago que foi afetado pelo câncer, retira essa parte afetada e depois faz quimioterapia só para garantir ali que não vai ter problema nenhum.
tá? Então, é uma fase, assim, que eu sempre estimulo meus pacientes nesse sentido, né? Tô com um paciente bem, né, bem triste agora, super arrasado, muito depressivo no hospital, porque o câncer dele, né, se alastrou bastante, mas eu sempre digo, ó, mas ainda tem jeito, porque o senhor vai para o bloco cirúrgico, vai tirar essa parte que está com câncer, depois vai fazer QT e ótimo, você vai sair daqui cuidado, vai dar certo. Então é isso que a gente tem que animar o paciente, né? Até para ele poder ingerir a dieta, né? Que é extremamente importante nesse momento. A gente precisa manter uma albumina, né? Vai ser uma dieta hipercalórica, hiperproteica, a gente precisa aumentar essa albumina. Esse paciente mesmo ainda não fez a cirurgia porque a albumina dele está 2,8. Só vai poder fazer a cirurgia quando tiver 3,5. E a albumina é o quê, minha gente? É botar uma dieta hipercalórica e hiperproteica para esse paciente, né? Bom, voltando para cá. Gastrectomia. Então, o que seria a gastrectomia, como eu falei para vocês? É uma retirada do estômago. Essa retirada, gente, ela pode ser total ou parcial. Todas essas aqui, elas são parciais, né? Por quê? Porque sobrou ainda estômago aqui. Olha o restinho do estômago, né? O estômago era esse aqui, né? Mas aí, ó, ficou um restinho de estômago aqui, tem um pouquinho de estômago aqui e um pouquinho de estômago aqui. Então, praticamente, eles perderam quase a metade, né, do estômago. Ou mais aqui, ó, veja que ele chegou a perder mais que a metade. Então, a gente chama de gastrectomia parcial, porque ainda sobrou estômago. Agora, nessa situação aqui, gente, a gente chama de gastrectomia, o quê? Total. O que significa gastrectomia total? Tirou todo o estômago, ou seja, o câncer afetou todo o estômago. E aí a gente faz esse paciente vai fazer essa gastrectomia total, tá? A gastrectomia parcial, ela pode ser classificada de 3 formas: Billhot 1, Billhot 2 e Y de Runge. Que peste é isso? Ó, gente, isso aí tem que dizer, professora, que vocês perguntam muito, por que o paciente vai fazer, por que ele não faz a Billhot 1 e não faz a Billhot 2? Gente, quem decide isso é o câncer, né? E eu vou saber, né? Não, então às vezes o câncer chegou nos, por exemplo, aqui o câncer está muito avançado, quanto maior o avanço do câncer no estômago, mais ele vai fazendo a Y de Lux. O ideal é que ele vai fazendo a Billhot 1, depois vai fazendo a Billhot 2, Y de Lux. Gente, como a Billhot 1 e a Billhot 2, a chance do câncer voltar é muito grande, geralmente o que está mais se fazendo hoje é a Y de Lux, tá? Que ela tem esse nome Y, porque ela é como se fosse um Y mesmo, essa cirurgia, tá? Então, o que é que acontece aqui, né, na Billhot 1? Tá? Porque se vocês não entender a cirurgia, não vai entender a dieta, tá? Vai voar na dieta, digo logo. Então, vamos lá. Na Billhot 1, que peste é isso na Billhot 1? Então, só recapitulando aqui. Ele perdeu uma parte do estômago, então é uma gastrectomia vertical ou parcial, então ele perdeu uma parte, né? Essa parte aqui do estômago foi perdida. E foi feita uma anastomose. O que é que ele colou aqui, gente? Duodeno. O que é o duodeno, gente? É esse C. Tudo que tiver em formato de C é o duodeno. E ele é bem curtinho, gente. O duodeno é só isso aqui, tá? Então, veja. Aqui ele perdeu parte do estômago e foi feita uma anastomose aqui com o quê? Com o duodeno. Essa cirurgia, gente, é a que menos gera repercussão nutricional. Tipo assim, o paciente tem menos desnutrição. Por quê? Porque os alimentos continuam sendo absorvidos no duodeno, tá? Que é o principal local de absorção, tá? É o duodeno, segundo o jejum, e em terceiro lugar o milho, que a gente quase não absorve nada ali, praticamente já está formando fezes, tá? A Billhot 2, gente, veja que o negócio já vai complicando, né? Então, o que é que acontece na Billhot 2? Então, o que é comum isso acontecer? Então, permanece uma parte do estômago, né, do paciente, e é feita uma anastomose com o quê? Com o jejum, tá? Olha o duodeno, né? O C, lembra do C? Olha, o C tá aqui isolado. Então, o que eu vou fazer uma anastomose aqui o que é que eu vou colar aqui? Jejum, tá? Então, ó, coloquei aqui o jejum do paciente. Ou seja, o alimento quando vir, gente, vai direto para o jejum. Passou pelo estômago, vai direto para o jejum. Vai passar por aqui? Vai não, bebê. Aí esse paciente, gente, eu vou mostrar para vocês o que é que acontece com esse paciente. Por isso que a gente tem que ter cuidado na dieta, tá? Ó,
Lembrando, gente, que aqui o duodeno, né, que foi solto aqui, ele tá aqui meio que solto, ele foi suturado, né? Porque se não suturar isso aqui, às vezes o paciente complica, isso aqui abre. Aí, ou seja, lembra que aqui tem, o que é que tem aqui no duodeno? Tem enzima, né, para quebrar os alimentos, tem suco pancreático, tem bile. Sem isso, gente, a gente não absorve os alimentos, certo? Vocês aprenderam isso na fisiologia. Então, se não suturar aqui, gente, essas enzimas, esse suco, acaba caindo aqui, gente, na cavidade abdominal, aí dá peritonite, sepse, óbito, né, do paciente. Isso é uma complicação, sem ter noção. Então, por isso que tem que ser feita a sutura aqui. Aí, o que é que acontece com esse paciente? O alimento vem aqui, a paciente ingeriu o alimento, então o alimento vai seguindo, né, o caminho da roça, daqui para descer, né? Ele não, lembre que ele não vai voltar para cá o alimento, ele vai, ó, continuar. Então, o que é que acontece, gente? As enzimas, né, o suco pancreático, a bile, vai descer aqui, tá? Ó, até chegar aqui, né, e encontrar o alimento. E aí, ó, ou seja, a bile vai poder agir, as enzimas vai poder agir, e aqui vai começar, a partir daqui, né, e no decorrer, vai começar o processo de absorção. Ou seja, o paciente perdeu esse momento aqui de absorção, né, o C. Aí a gente chama de Billhot 2. Então, o que é Billhot 2? É quando, né, eu tenho parte do estômago vai se ligar a o quê? O jejum. E é o jejum proximal, ou seja, o jejum mais próximo, tá? Na Billhot 1, gente, só recapitulando aqui, é o estômago vai fazer uma anastomose com o duodeno, tá? Aí eu vou dizer a vocês o que é o grande problema desse paciente. Deixa eu ver só um negócio aqui, minha gente, que eu acho que tem alguém, parece que... Ah, acabei de admitir aqui. Erros técnicos, tá? É um aluno que eu tô achando que tem algum aluno fazendo macumba para não conseguir gravar a aula. Só pode, minha gente, que não é normal isso não. Mas vamos embora. Graças a Deus tá dando certo. Pela terceira tentativa, mas tá dando certo. Ó, sim, então continuando aqui, tá? Olha o que acontece de punk nesse paciente. Então, a dieta vem aqui, tá? A dieta vem, pam, 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 pam. Aí, a dieta chega aqui, certo? Aqui é o local para ser absorvido. Só que a enzima tá aqui ainda, não conseguiu chegar para encontrar o alimento. A gente vai absorver o alimento? Não. Isso dá uma diarreia no paciente, você não tem noção, né? E por isso que esse paciente fica um mês sem lactose e um mês sem sacarose. É que a gente tem que tirar desse paciente, senão ele, ó, aumenta a diarreia, tá? Isso é conduta da diarreia, que eu acredito que vocês assistiram, vocês viram esse semestre passado. Se não viram, no meu canal do YouTube tem uma aula de diarreia, só falando sobre isso aí também, como tratar a diarreia do paciente. Mas aí não é foco da aula, a aula é gastrectomia, tá? Então, é isso que acontece, tá? E na Y de Rux, aí que dá mais diarreia ainda no paciente, tá? Então, o que é que acontece? Eu tenho a Y de Rux, né? Eu tenho o estômago e ele vai fazer uma anastomose com jejum, só que é o jejum no quê? Distal, tá? Então, o jejum distal. E aí, o que é que vai ficar pendurado, né? Que eu estou numa linguagem popular. O que é que vai ser isolado? A gente vai ter aqui o C, que o C é o duodeno, e o jejum no quê? Proximal, né? E aí, veja onde é que vai acontecer a absorção do alimento. Aqui, gente. Vocês entendem que quanto mais embaixo for a absorção do alimento, maior a chance de diarreia, tá? Então, vê, o alimento vai vir aqui lindo, desce o alimento, quando ele chegar aqui, as enzimas são lançadas aqui, lembra? No duodeno, isso o pâncreas lança tudo aqui, né? E aí, ó, as enzimas para quebrar o alimento, vem, desce, e encontra com o alimento aqui, né? E aí degrada esse alimento. Ah, Paulo, e se as enzimas não se encontrar com o alimento? Não absorve, né, gente? Pode passar um pão na minha corrente sanguínea aqui, pode passar uma macaxeira na minha corrente sanguínea? Não pode, tem que quebrar esse negócio para poder ser absorvido. Então, quem faz essa quebra do alimento? As enzimas, e as enzimas são produzidas aqui. A daqui, minha gente, que ela chega aqui, o alimento já tem de ir embora praticamente. Então, o paciente tem mais desnutrição, né, nessa situação. Ah, Paula, mas ele consegue ganhar peso? Consegue viver? Consegue, tá? Mas ele vai ter uma dificuldade maior de quem faz uma Billhot 1 ou Billhot 2, tá? Então, a Y de Rux é isso,
tá? Então, o alimento vem por aqui, né? E vai... resumidamente, o que é uma Y de Roots? Aqui eu tenho um estômago e ele vai fazer uma anastomose junto com o quê? Com o jejum no distal, tá? Na Billhot 2, o estômago vai fazer uma anastomose, né? Com quem? Com o jejum, aqui é o estômago, vai se ligar ao jejum proximal. E aqui é o estômago, né? E ele vai fazer uma anastomose com o duodeno. Essa aqui, cirurgia né, de Billhot 1, é a que menos tem repercussão, a que tem uma menor repercussão nutricional, tá? Bom, na gastrectomia total, tem a Y de Rooks, né, também. Então, veja o que é que acontece aqui na Y de Rooks. O esôfago, essa é a total, porque não tem mais estômago aqui, né? É gastrectomia total. Então, o esôfago vai direto no jejum, lembrando que é o jejum distal. Tá? Bom, então vamos para a dieta. Gente, se a gastrectomia, sua reunião será finalizada em 10 minutos. Tá, tenho 10 minutos. Tá, para depois eu vou mandar o link de novo para a Laís, para vocês entrarem de novo, porque só aguenta 40 minutos, tá? Sim, então vamos lá. Então, só continuando aqui, eu acho que isso aqui eu já falei, tá? Vou falar da dieta. Então, a dieta, gente, vê só. Se for esse tipo de gastrectomia parcial, é por via oral. Mas se for total, a gastrectomia for total, vai ser sonda, tá? Então, como é que tem que ser a dieta? A mesma coisa que eu falei na esofagectomia. Começa na dieta líquida de prova, né? Com água de coco e chá. Aí, 24 horas, se o paciente aceitar, você vai para líquida total. Agora, lembre-se que é sem lactose e sem sacarose. Vai poder o leite? O leite sem lactose, o leite de soja, tá? Por quê? Porque aí a gente viu que esse paciente vai ter mais chances de diarreia, porque o local de absorção foi alterado, né? Então, se ele é alterado, esse paciente vai ficar um mês sem receber esses alimentos. Se não, ele vai dar uma síndrome de DUP, né, que a gente já estudou esse semestre passado. Síndrome de DUP é quando o paciente ele acha que ele está morrendo, ele tem uma hipoglicemia muito forte, né? Que daqui a pouco eu falo mais ou menos da síndrome de DUP, que é muito comum na bariátrica o paciente ter síndrome de DUP, tá? Então, voltando para cá, né? Então, na gastrectomia, né, como eu falei para vocês, parcial, a dieta vai ser por via oral, você vai começar líquida de prova, com água de coco e chá, depois vai para líquida total com os sucos, né? E leite sem lactose e sem sacarose por um mês. Gente, qualquer cirurgia no estômago, bota isso na cabeça de vocês, qualquer cirurgia de estômago é um mês sem lactose e sem sacarose, tá? E depois vai repor pouco para ver se não tem síndrome de DUP, tá? Que eu vou explicar mais ou menos para vocês o que é uma síndrome de DUP, que é como se o paciente tivesse uma hipoglicemia. Vou mostrar para vocês os sinais e sintomas, tá? Bom, aí, como eu falei, aí líquida total. Depois depois da líquida total vai para líquida pastosa, né, que é tudo liquidificado. Depois vai para pastosa, que é amassado, branda, que é alimento muito cozido, e por fim, dieta livre. Claro que você vai evoluir depois de 24 horas. Paula, quer dizer que em 5 dias tu evolui o paciente? Pode ser. Na maioria não, gente. Às vezes a gente começa na líquida de prova, vai para a líquida total, o paciente começa a vomitar. Tu vai evoluir dieta? Não. Se o paciente vomitou, teve diarreia, distensão abdominal, você não evolui dieta. Fica na dieta até ela tolerar, tá? Só que você não pode deixar o paciente de líquido de prova por mais de 3 dias. Se ele continua só tolerando líquido de prova, ele vai para a sonda. Tem que ir para a sonda. Aí a sonda não deu certo, parenteral, tá? Não pode deixar esse paciente sem comer, tá? Porque perda de peso vai prejudicar esse paciente, tá? Vamos embora. Travou. Menino, sério. A macumba foi forte mesmo. Eu tô dizendo que tem algum aluno fazendo uma macumba para mim, eu tenho certeza. Vou entregar a Deus, viu? Pare com isso. Tô brincando com vocês. Gente, desculpa, mas acontece, tá? Erros técnicos.
Travou aqui. Saiu. Ótimo. Tenho 6 minutos ainda, tá? Depois eu volto de novo, porque o Zoom só grava 40 minutos, tá? Bom, isso eu falei. Ah, Paula, mas na gastrectomia total, né? Então a gente viu que na gastrectomia parcial é por via oral. Se for na total, a gastrectomia total vai ser por sonda. Começa com 50 ml líquido de prova e vai evoluindo, tá, gente? Evoluindo o paciente, né? Agora, lembrando que sempre vai tirar sem lactose e sacarose por 30 dias, tá? Então, começa pela sonda, né, com 50 ml por sonda de líquida de prova e vai botando líquida de prova 50 ml. Depois, líquida total 50 ml. Depois, 50, vai para líquida pastosa, 50 ml. Depois, não vai para pastosa. Por quê? Porque não pode pastosa por sonda. Aí volta para a líquida de prova. Depois da líquida de prova, vai para a líquida total. Depois da líquida total, vai para a líquida pastosa. Depois para pastosa. E, por fim, a branda. Tá? Então, basicamente isso. Volta o vídeo para frente e para trás. Vai até entrar isso na sua cabeça. Tá? Bom, síndrome de DUP. Eu disse que esse paciente ele tem que ficar um mês, né, sem lactose, sem sacarose. Mas eu tive um paciente que fez uma bariátrica, que é uma cirurgia de estômago, que a gente vai ver também, que tem que tirar a sacarose e a lactose por um mês, né? E aí eu vou dizer a vocês uma paciente minha que com 20 dias de bariátrica foi participando de festa na igreja, comeu e ingeriu um bolo, né? Tem leite e tem açúcar. E aí, né, ela, mas é porque eu tava tolerando, você evoluiu direitinho, tava sem vomitar e aconteceu isso. A síndrome de DUP, né, ligou para mim, dizendo que tava morrendo. Tô morrendo, tô morrendo. Como é que você tá morrendo? Vai ligar pro nutricionista. Minha filha, vai pro hospital, corra pro hospital, né? E aí, gente, o que é essa síndrome de DUP? É quando o paciente ele vai ter hipoglicemia, desmaio. Né? Então, muitas vezes ele fica com estrabismo, né? Na hora do ataque que ele está tendo. Então, ele fica com sudorese, diarreia, com a sensação de que vai morrer, né? E aí, o que é que acontece? Ele fica com tontura, todos aqueles sintomas de hipoglicemia. Quando a pessoa está, né, querendo com tontura, querendo desmaiar, então, todos esses sintomas ele tem na síndrome de DUP, né? Como aqui é tontura, desmaio, sudorese, redução do volume sanguíneo, esvaziamento gástrico e acelerado. E quais são os dois motivos de ter síndrome de DUP? Os dois motivos. O primeiro deles é sacarose e lactose. E qual é o segundo motivo? Quando você coloca uma quantidade de dieta acima daquilo que ele tem capacidade de suportar. Então, como eu falei, né, anteriormente, a gastrectomia, por exemplo, a gente vai ver um tipo de bariátrica, gastrectomia vertical, por exemplo, o paciente, ele só tolera... o paciente, na gastrectomia vertical, só tolera 100 ml. Aí tu bota 200. Além da capacidade que ele pode, ele vai ter uma síndrome de DUP. Então, a síndrome de DUP, ela pode acontecer por dois motivos. Ou você colocou dieta acima da capacidade gástrica dele, ou porque ele fez a ingestão de lactose ou de açúcar. Eu tive uma estudante mesmo que conversou comigo que a nutricionista passou Coca-Cola, minha gente. Coca-Cola, pelo amor de Deus. Eu não acreditei, não. Só acreditei porque eu pensei que ela trouxe realmente o cardápio. Foi triste. Bom, acabou o meu tempo aqui, mas eu volto para continuar, tá? Vou mandar por Laís o link.